Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Em Ponto Repousado. Como já sabem, ou poderão não saber porque esta é a primeira vez que estamos a fazer em formato vídeo, eu sou o Tomás, este é o António. Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Nós não podemos deixar de demonstrar o nosso agrado por estarmos a fazer em formato visual pela primeira vez e, como deverão saber, nós agradecemos a toda a gente que nos tem ajudado a chegar até o momento onde nós estamos hoje e, como tal, nós queremos dar também um género de presente aos nossos ouvintes e agora também subscritores do canal do Em Ponto Repousado, espero eu. Um convidado muito especial que para nós nos diz muito e também diz muito para a cultura do hip-hop nacional. É com muito prazer que nós apresentamos o nosso convidado de hoje, o Extinto. Anda Extinto. Olá Extinto, como é que tens estado? Tenho estado bem. Apesar de ter acordado de manhã, para vir aqui, estou bem. Tivemos de obrigá-lo a acordar cedo porque o podcast foi de Pois manhã. é, pá. Sou uma subada notiva. É sempre complicado para mim. Acordar de manhã. Então, para vocês todos que estão desse lado, também tínhamos uma surpresa para vocês, porque obviamente vocês são a parte mais importante deste podcast e vamos introduzir um novo segmento. Este segmento chama-se Quickfire. O que é que isto quer dizer? Vamos ter rondas de cerca de 1 minuto, onde vamos fazer uma série de perguntas aos nossos entrevistados, perguntas do tipo A ou B, onde eles têm de escolher um certo estilo de música ou uma personalidade, pronto, seja o que for. E tem que ser muito rápido, ou seja, temos de pressionar aqui um bocadinho os nossos entrevistados. Extinto, desculpa, tu vais ter de ser Isso a é nossa cobaia. cobaia hoje, Sou- mas não tiveste outra escolha, mas acho que vais adaptar bastante rápido. Achas que te sentes mais ou menos pronto? Vamos perguntar uma vez Acho cada que um. Sim, pá. Não vão ser escolhas difíceis, algumas. Nós vamos vamos começar aqui com o counter, portanto, Extinto, quando estiveres pronto, agora vamos começar. 1, 2, 3. Loner Johnny ou Sipping Purp? Aí, pá, fogo. Bora, man, bora. Sipping Purp. Sam da Kid ou Regula? Sam the Kid. Nerve ou El Ali? Ela ali. Prof Jam ou Slow J? Prof Jam. Benji ou Jason? Benji. José Mário Branco ou Zeca Afonso? Esquece. Zeca Afonso. Kanye ou Jay-Z? Kanye. To Pimp a Butterfly ou Good Kid, Mad City? Two People Butterfly. J.I.D. ou Denzel Curry? Denzel Curry. Pusha T ou Freddie Gibbs? Freddie Gibbs. Sushi ou pizza? Pizza. O Padrinho ou Goodfellas? Goodfellas. E a pior, Eden ou Eban? O Adam. Yeah. Ok. Acabou? Aqui Quanto no tempo é que minuto, um minuto. Foi crítico. Foi crítico, um bocado crítico, mas Pá, foi eu não queria estar interessante. a entrar em justificações, pá, o jogo é o que é. É Exato, não, o jogo é o que é Yeah. baseado apenas na tua opinião, obviamente Uhum. que já deste a tua opinião e agradecemos por ter sido rápido o suficiente. E espero que não te arrependas de nenhuma escolha agora quando fores ouvir de novo. Não, está-se bem. Então era a pressão, 1 minuto. Exato, tenho um minuto já que está, ser. já está. Está feito. Bem, vamos passar então para o segmento mais canónico do nosso podcast, aqueles que provavelmente vocês já estão à espera, a entrevista em si. E para começar, de uma forma mais leve, queríamos perguntar, e pode parecer um bocado ignorante da nossa parte, mas porquê Extinto? Porquê que, tipo, Ui. como é que foi essa junção? Pá, olha, se queres que te diga, nem eu me lembro onde é que fui buscar o AKA. Eu lembro-me que tinha a necessidade de ter um AKA, estás a ver? Porque quando eu comecei a fazer rap, o meu AKA, pá, eu lançava sons para a net sobre o nome de Chico. É tipo a coisa mais podre de sempre. estás a ver? Chico. Yeah, Ele é Francisco. Claro, para quem não sabe. Toda a gente me chama Chico desde sempre. Pá, Extinto nem me lembro bem onde é que eu fui buscar isso. Pá, certo é que é bom para digging, porque o gajo pesquisando Extinto é imaculado. Exceto agora algumas cenas, mas também há um rapper espanhol chamado Extinto. Mas... e há um grupo musical, os Extintos. Há um grupo musical chamado Extinto. Em Portugal? Extintos. Pá, na minha zona havia uma banda de covers que era os Extinto, mas já depois de eu ser... Mas extinto de distinção, não? Tipo, os extintos. Não, eles eram os Extinto. Extintos, ok. Ex-20, estás a ver? Sim, Yeah. sim, Oh, meu sim. Deus. Isso é um nome incrível também. Yeah.
Eu por acaso depois conheci o vocalista dessa banda, que é o Muriel, e pá, e disse: pá, se ia roubar o nome, eu sou da tua zona. E o bacana ficou: pá, não te conhecia na altura, não sei o quê. E pronto, tranquilo. Mas esse grupo que eu estou a dizer, há um grupo que é os Los Extintos. Eu acho que eles são do México. Estás a ver? Los Tintos. E aquilo é música meio de. Não sei, meio de mariachi ou. Bandas mariachis. Tradicional mexicano, então. Ok. Então Extinto surgiu-te só. Opa, obviamente deve ter tido uma linha de pensamento, mas eu não me lembro, estás a ver? Ok. O que eu antes fazia cada vez era, sempre que perguntavam isso, eu inventava uma cena nova. estás a ver? Ok, super ok. profunda. Só que entretanto, nunca mais me deu ao trabalho de pensar nisso. Então sempre que vou a uma entrevista e fazem essa pergunta, eu digo que sempre que vou às outras entrevistas, invento uma cena. Ok. Então, É isso. devia ter Então, pensado nisso. claro. Mas já falando na tua carreira, já depois de saberes que o teu AKA, portanto, já saberes que és o Extinto, portanto, já faz quase 3 anos que tu lançaste os 2 EPs que foram os teus breakouts, depois, obviamente, de lançares a mixtape com o 10, em que lançaste tanto o Ventre como o Inacabado, sendo que o Inacabado foi já com produção e diria ajuda prolongada do Benji, que é alguém que tem acompanhado também na tua Sim, carreira. mesmo o Ventre também. E do Ventre também, Do claro, Ventre sim. também. Isto também de amizades da Andrómeda, que era Uhum. uma label que já existia e pela qual tu lançaste o teu breakout mixtape, não é? Com o 10. Mas foi também mas foi depois em 2020 que a tua carreira, digamos, tomou um rumo completamente diferente. Lançaste o Marfim, que é totalmente diferente daquilo que o Inacabado sugeria que tu pudesse ser, portanto apresentaste mais uma vez a tua versatilidade, não só enquanto rapper, mas enquanto também músico no geral, e lançaste outro que se calhar é aquele que é mais importante, porque chegou mesmo ao milhão de visualizações de stream, que é o Eden, e para aqueles que não sabem, é realmente o teu maior, digamos, êxito a nível comercial. Yeah. Contudo, em 2021 participaste apenas em projetos, portanto fizeste só features, não lançaste nada assim em teu nome próprio. Tiveste colaborações desde o Gear até Stereossauro, fizeste também feed no álbum do Harold, João Tamura, e portanto estas features todas ajudam claramente a construir o puzzle que é a tua carreira, não é? E eu gostava de perguntar, e sei que deve ser uma pergunta também recorrente, mas porquê é que decidiste não lançar nenhum projeto em nome próprio durante estes anos? Foi alguma coisa, algum passo mais introspectivo na tua carreira? Não, pá, sabes que a pandemia também teve muita mão nisto. Então, quando eu lancei o Marfim, aliás, eu lancei o Marfim já em pandemia, mas mesmo o Marfim até foi adiado, porque ele era para sair, depois entrou a pandemia e ninguém estava com motivação de lançar música, porque é tipo, estamos a lançar música, não vamos vender concertos, e é tipo, pá, mas chegou o dia que eu tenho que lançar só, tenho que dar conteúdo às pessoas. Não é que eu me sinta na obrigação de dar conteúdo ou não, eu gosto de esperar pelo momento certo, ou pelo que eu acho que deve ser o momento certo, porque isso também é relativo. Mas pronto, essa pausa deveu-se a isso. Eu também aproveitei a pandemia, deve ter sido os meus momentos mais férteis de criação, e daí é que surgiram tantos feats, estás a ver? Porque eu até essa data só tinha feats com. Até há muito pouco tempo só tinha feats com o 10, com o Benji e. Pá, mais um ou dois feats, mas já. Pá, mas já obsoletos, estás a ver? Sim. E então eu comecei a aceitar alguns convites de colaboração. Só que chegou ao ponto que eu não tive sequer controle sobre isso. Então, tanto que ainda há uns por sair e eu tenho estado a dizer à malta, pá, espera só mais um bocadinho, que isto agora está tudo a sair seguido. Pois. Houve uma altura que saiu logo do Guira, saiu o Saio, o Stereossauro, depois fiz o Pontas com o Harold. Pá, tudo bué da seguido. Ok. Então dirias que não foi Não uma escolha deliberada, digamos. Foi acontecendo. Foi tudo premeditado. Ok. Foi acontecendo e depois quando eu dou por mim tenho aqui tipo. Aí tenho quase 10 feats
e quase toda a gente quer fazer single disto, estás a ver? Pois, já. E é tipo, malta, não posso estar a fazer tipo 10 vídeos. Pronto. Ah, até houve malta que eu pedi para adiar uma backing. Tipo o Palazzi, pedi-lhe para. Tenho um feat com ele, pedi-lhe para. Mano, espera só uns mesinhos. Com o Maldito até gravei 2. E lançaste agora recentemente esse com o Maldito, sim, não é? Sim, sim. Wind Level. Wind Level. Esse já saiu, ainda tenho outro na gaveta e acabei por ter um ano em que só lancei, em meu nome só lancei o Android. Sim, exatamente. E lancei música para caraças, mas nunca em meu nome. Então, pronto, agora este ano sai um projeto, em princípio. Ok, olha, Em princípio sai um projeto. olha. Vai ser um projeto. Mas ainda falando sobre o teu EP, o Ventre, eu queria destacar um verso na música que fizeste na faixa Opus Magnum e vou citar, para não me enganar. Ok. Tu queres um filho pródigo, com carta e eu nem código. Fiquei curioso para saber qual é que é a tua experiência então com o código. O que é que se passou? Não, porque eu na altura eu não tirei a carta com 18 anos logo, estás a ver? Então, Ok, já somos dois então. Pronto. Então também não tirei a carta assim tão tardiamente, mas quando escrevi essa barra ela fazia sentido. Estava complicado o código na altura. Agora já não faz sentido nenhum. Não, o código não foi nada complicado. Eu nem tive aulas de código, se queres te diga. Não tiveste aulas de Não código? tive aulas de código. Fui lá um dia antes assinar todas as aulas que supostamente devia ter tido. Yeah, claro. Eu fiz isso com algumas também. Sim. Foda-se. No dia antes era um pai, eu tinha que ir para o exame de código para ir às 9 da manhã. Deitei-me para ir às 6 porque estava tipo bué de ansioso. O último teste que eu fiz, só naquela, só mais um antes de dormir, errei 13. Ixi, Pois, yeah. Fiquei tipo assim, não. Peso na consciência. Não, vou escrever. Caguei nisso. Vou arrochar. Acordei, depois fui para o exame de código e falhei 0. Yeah. Lá está. Let's então. go. É, Boa. é isso Mas mesmo. É isso. 13 antes, nem nunca tinha falhado. Yeah, 13. Gana stress. Já a minha cabeça tipo a fervilhar. É o grind já a funcionar. Ia, claro. mas deve-me ter calhado um dos exames de código mais fáceis da história. Tipo uma coisa básica. Ok, percebo. Yeah. Mas Tinto, por acaso tu até tens tido um 2022 relativamente ocupado, não é? Tu, para além de teres lançado o single com o Maldito, mais uma feature no álbum do Benji, o Pod Cosmos, e lançaste também agora com a colaboração do Stereosar, estávamos a falar há bocado, o Saia, que agora também lançou, que saiu o videoclipe agora. Portanto, eu ponho esta pergunta: 2022 é o teu ano, não é? É sempre, todos os anos é sempre o meu ano. Pelo. Lá está. Isto é um contraste gigante para com os anos de pandemia. Que um gajo ter mais ocupações fica logo com um boost fixe. Sim. Também é os prós de ter estado parado tanto tempo. Agora ter gigs, mesmo agora ir aos gigs do Benji, por estar no álbum dele, ter todas essas participações, os videoclipes, estar a trabalhar também na minha cena, que eu tive. Também há uma coisa que eu não tive a trabalhar tão afincadamente em versões finais para mim, porque o Benji também esteve ocupado a fazer o álbum dele, foi uma cena que lhe consumiu bastante tempo hoje, presumo. Mas pronto, lá está, não tive parado, estive sempre em estúdios de Malta e as participações falam por si. Se 2022 vai ser o meu ano, não sei, espero que sim. Não sei também o que quer dizer ser o meu ano. Podes-te lançar, há bocado estavas a falar de possivelmente lançares um projeto este ano, talvez a nome próprio. Sim. Okay. Eu tenho, como eu te disse, o tempo que eu tive parado, tivemos parados, entre aspas, Sim. foi dos meus períodos mais férteis e surgiu daí muita música. Ok. E essa música há de sair cá para fora. Ok. Também há muita que há de ficar na gaveta. Tem de ser, infelizmente, Mas- nem todas podem sair. Mas muita vai sair cá para fora. E eu estou já a tentar compilar isso em projetos para tentar
mandá-las cá para fora da melhor forma. Ok. Ótimo. Ótimo. Estamos ansiosos por ouvir então o que estará por vir distinto. Hum. Mas falando agora dos videoclipes, tu também falaste há bocadinho que estavas a mencionar. Eu gostava de saber, porque sempre que eu estava a investigar, né, os teus videoclipes, mesmo alguns que já tinha visto, na descrição tu tens sempre Music Video by Extinto, Performing Eden, Android, seja o que for, seja o tema que for. Ok. E eu gostava de saber então se és tu realmente que estás por trás do processo de direção, de realização dos vídeos, se és tu que os... Não. Quem está por trás de maior parte das também, imagina, os meus videoclipes até hoje não têm tido propriamente uma equipa gigante em que há um realizador. Normalmente sou eu e o Billy e já temos convidado, por exemplo, para o Android e para o Eden veio um tropa nosso que é o Steven, que também já me fez recaps, não sei se vocês viram o recap da cama Sim. das fitas e do ID agora. Sim, É, sim, do ID sim, vimos. sim. Ah, E para da o cama das fitas Marfim- também. Para o Marfim também convidámos os manos da Alfood Jeans, que também são da nossa zona, que têm, já agora se não conhecem, vão pesquisar. Portanto, shout-out ao Food Jeans, não é? Alfood Jeans, yeah. Estejam atentos. Já fizeram um clipe do Murta. Mas dirias que estás por trás, em alguma parte, no thought process, em alguma das ideias? Sim. A gente está sempre a mandar larachas e a trabalhar em conjunto, tipo, é esta a nossa fórmula e é uma fórmula muito low budget, por assim dizer. Também a minha música não faz assim tanto dinheiro com a minha música quanto isso, portanto é a nossa forma de bolir e o Billy é meu sangue já há muitos anos, estás a ver? Yeah. E Tu vês Billy no clipe. tal e qual. E há de ser. Eu bem mesmo quando tiver disponibilidade financeira para fazer coisas maiores, provavelmente ele vai estar lá. Mesmo? Vai estar lá mesmo, estás a ver? Claro. Fazer qualquer coisa. Mesmo no Saia, que foi gravado em película e não sei o quê, a equipa foi escolhida pelo Stereosaur, foi malta que o Stereosaur escolheu. Sim. Ele já tinha uma equipa mais robusta. Diria já se calhar por definida, pelo menos. Sim, e mesmo assim o Billy está lá como. Não sei como é que o acreditaram, mas pronto, o Billy teve Créditos, ok. inserido São mais no importantes, processo e Bom foi saber. a primeira vez que ele teve em contacto com gravar com película e tudo mais. Ok. Distinto, por acaso, numa nota mais pessoal, eu queria desde já dizer que adoro os teus DJ sets que tens no SoundCloud disponíveis e que é importante para mim deixar aqui mencionado que pelo menos os 3 que eu ouvi que tens disponíveis são todos incríveis e que passam se calhar um bocadinho daquilo que também é as tuas influências ou pelo menos pessoas que gostas de partilhar a arte. E eu queria também dizer que em outubro de 2021 tu tweetaste, e vou passar a citar para não errar, que passaste possivelmente o último DJ set da tua vida. Foi. E já fiz um depois disso. E já fizeste um depois desse. Ficaste com medo? Ficaste com medo? Mas- Não, Sim, diz. quando eu fiz esse tweet, foi numa altura que eu andava a ser convidado para DJ sets e pronto, como tínhamos saído do contexto de pandemia, não sei o que, eu andava a aceitar. Mas depois, estabeleci, não é isto que eu não sou DJ, estás a ver? Claro, sim. E estabeleci, quando recebi o convite para fazer o back-to-back com as Eias, pensei, olha, é a minha saída em grande. E era sobre isso exatamente que eu ia perguntar, porque primeiro foi nos anos 70 em Marvila, não é? Portanto, Yeah. quase inauguração, ou já muito pouco tempo depois de ter aberto o Anjos 70 e Yeah. fizeste com o Ozeias, que é um dos DJs mais icónicos portugueses, portanto, como é que Dos deve ter meus sido favoritos. especialmente memorável? Sim, foi fixe. Não estava muita gente, mas estava gente que eu curto e que curtiu do set, então está-se bem. Mas depois disso a gente organizou uma festa em Orem, que era a Arrofada, e numa de... Arrufado. A Arrofada, yeah. E numa de ocupar cartaz, eu digo, faço o DJ set, estás a ver? Ok. Na altura convidámos o Palazzi e o Lila Miau. Shoutout Andamento, Exatamente. Trill Seco também, grandes DJ sets. Exatamente. Quem sabe, sabe.
E foi esse o meu último DJ set. Foi numa de mais de ocupar cartaz e Puxar alguma gente também, presumo. Sim, mas não tenciono fazer disso uma faceta minha. Mas é uma paixão, diria. E é uma paixão mais naquela de dar a conhecer sons às pessoas, estás a ver? Mas Sim. eu acho que as pessoas já não têm a predisposição de ir. Quando eu vou passar som, já não é aquela cena de aí deixa lá ouvir o que é que este gajo está a ouvir. É mais. Estou só à espera daquele set comum que passo. E isso diverte-me na mesma também. Sim, estás a ver? sim. Mas pronto, eu sinto sempre uma certa limitação se não divertir as pessoas, estás a ver? Claro, sim. Mas ser DJ também é ser entertainer e pronto, não é mesmo uma faceta minha. Claro. Percebo. E também numa nota também mais pessoal da minha parte agora, gostava de destacar outra faixa ainda tua, o Pentagrama. Uhum. É uma das minhas faixas preferidas tuas, vou ser sincero. E mesmo uma das minhas de eleição mesmo no hip hop português, não sei, eu sinto muito aquela música. Ok. E eu não sei se compreendo a tua parte, mas compreendo a minha parte naquela música, estás a ver? Sim. E isto, antes de perguntar aquilo exatamente que eu queria, eu gostava de perguntar se com estas faixas do EP do Ventre, por exemplo, que foi um EP muito profundo, muito introspectivo na tua parte, gostava de perguntar se ainda te relacionas com o instinto que existiu nessa fase, ou se ainda o credibilizas, se ainda o respeitas. Credibilizar-se? Sim, completamente. As faixas não deixaram de fazer sentido para mim. Ainda que haja dicas que se tornaram obsoletas, como essa que vocês mencionaram do código. Era mais uma brincadeira essa, Mas identifico-me e tenho orgulho nas cenas que deixei para trás. Mas dirias que já também não te identificas por todo daquilo que és capaz de vir a fazer, ou fazes agora? Sim, talvez, sim. Também é incontrolável, tipo, ir fazendo metamorfose, estás a ver? Ir Claro. evoluindo, ir fazendo coisas novas, mas acho que faz tudo parte do percurso, mesmo as coisas da Odisseia não sinto uma distância enorme, nem sinto que estejam fora do meu espectro ou que seja algo que eu queira apagar. Fico feliz por ouvir isso. Mas eu agora queria perguntar-te, e com isto eu vou destacar outro verso desta faixa, onde tu disseste: dreads lá na front abanam cornos como pombos. Não tem nada de especial, acho que é bastante straightforward, mas com isto eu gostava de perguntar qual é que foi a melhor experiência que já tiveste a atuar num concerto? Queima das fitas em Coimbra. E foi louca? Tipo, eles Yeah. abanaram cornos como pombos? mesmo? Sim, e cantaram e foi um gig mesmo memorável. Não é que nos outros não cantem, mas também foi a minha primeira vez a atuar para tanta gente, acho eu. Foi o gig mais. Ou seja, tendo muita gente, ter conseguido criar um ambiente que achei íntimo. Sim. percebes? Porque eu vi alguns vídeos e havia pessoal a cantar as letras todas. Por Do isso início ao não eram fim, só sim, gajos sim. que foram à queima e viram-te. Yeah, Ou gajos yeah. que foram ver-te. Foi tipo. incrível e para mais ser às 4 e tal da manhã. Tá a ver? Se calhar isso também ajudou para o pessoal estar mais solto, já estava tudo bêbado. Já ali com as luzes todas ligadas, concerto bem Yeah. especial, por acaso. Yeah, foi incrível. Mas eu por acaso até gostei desse horário porque foi no fim do palco principal, ou seja, já não havia nada no palco principal, já não havia nenhuma atração. Havia o extinto? Era eu, pois. Mas eu fui no palco secundário. Sim, no palco secundário, sim. Yeah. E foi bem fixe ver o malta que trabalha no som, faz som para o palco secundário da Queima há bué de anos a dizer que foi o gig com mais gente que eles viram lá. Sim. Foi uma grande loucura. Mesmo o meu agente, o Nelson, quando chegou a hora do gig,
começou a ver ali bué da gente e viu que não havia segurança de palco, estás a ver? Ui. E foi tipo perguntar, então não vai haver segurança de palco? Eles estavam assim, nós nunca achávamos que isto ia Que isto- ficar assim. Então nós nem costumamos ter segurança de palco aqui. E aí tiveram que ir arranjar. Estou bem a imaginar os gajos da associação académica já a fritarem-se da Yeah, cabeça a tipo, pensar não, como é mas que olha, nós por vamos lidar acaso- com isto. Por acaso, grande shout-out, eu agora não me lembro do nome do bacana, mas eu acho que ele até é primo do Seco. E foi mega hospitaleiro, estás a ver? Ok. Isso é ótimo também. Yeah, Sentires yeah. que estás bem e que não. Sim, completamente. Mano, estava mesmo empenhado em. Nem sempre se encontra, sabes? Sim. Tipo, mega empenhado em trazer o que o artista queria e até mais. Eu não sou muito exigente, mas ainda para mais com pessoas que se deixam, que são tão disponíveis. estás a Yeah. ver? Mas deu as tuas expectativas, então é isso. Sim. Yeah. Isso é ótimo. Não é que eu traçasse alguma expectativa, tipo. Sim, pré-definidas. Digamos, sim, Yeah, claro. mas ele claro. foi mesmo muito bacana e foi grande experiência. Acho que não aponto nada que tenha corrido mal nessa. Isso nesse é gig, incrível. estás Isso a deve ser um ver? sentimento incrível, por acaso. Foi amazing, yeah. Yeah, fico feliz por saber que tanto tu como os teus fãs reagiram positivamente a esse concerto. Mas também sei que deste muitos outros concertos e já deste o suficiente, se calhar, para conseguires responder se achas que os concertos são então a melhor forma de interagir com a tua audiência, com os teus fãs. Claro que sim. É lá que as pessoas percebem. Depois, no fim, eu disponibilizo-me sempre para falar com malta e para estar lá. Também foi mesmo a primeira vez que eu senti que havia uma fila gigante para tirar fotos comigo, por exemplo. Eu não estava habituado a isso sequer. Mas é através do contacto pessoal que as pessoas conseguem entender do que é que tu és feito e Sim. percebes? E como é que tu funcionas enquanto ser humano, no geral. Às vezes a música pode transparecer alguma coisa, mas nunca vai ser um acesso direto à pessoa, percebes? Yeah. Olha, por acaso tu agora pegaste uma coisa interessante, portanto, nesse sentido de tentar chegar à essência da pessoa. Extinto, tu claramente és um ávido adepto de futebol, não é? Até porque tens imensas referências nas tuas letras sobre pronto, aspectos do desporto de rei e para dar algum enquadramento às pessoas que estão lá em casa que podem não estar familiarizadas, tu tens algumas letras como, por exemplo, estou sick na área deambulando, sem mictarian do branco, no bico da área dão para canto, sou mictarian no campo. Tens outra que é todo dripping, tipo virei rain, com um dribble tipo virei Ney. E a minha preferida pessoalmente, a tua shorty dá palitos Vidigal. Yeah. Isto é só para dar alguns exemplos que... Nunca tinha feito essa introspeção, mas já tenho algumas referências. Mas são coisas que acabam por vir, escorrem normalmente. Estás a ver? Quando estou a escrever e, por exemplo, essa do Mkhitaryan, nem é por eu achar que o mano é tipo incrível. É porque rima. Epá, e se cindido fica bem da mal, mas já é mais pela é mais pela piada da multi, estás a ver? Sim. Do Mkhitaryan de branco, sou Mkhitaryan, estás a ver? Sim. Epá, e às vezes há coisas que justificam pela sonoridade da multi. E nesse caso acho que justificou bué fazer esse flow assim sincopado com... Sincopado, yeah. Yeah, É exatamente isso. E por acaso achei bem interessante porque tu no Twitter, e obviamente vou ter de pegar aqui mais um tweet teu outra vez, tu disseste que irias deixar de beber se o Sporting ganhasse a eliminatória contra o City em casa. E infelizmente isso não aconteceu porque não sabemos como, mas o Paulinho não conseguiu marcar 6 ao City fora. Né? Epá, não deu. Mas lá está, a pergunta então que eu te quero fazer é qual é que é a influência real do futebol na tua vida e se é realmente uma paixão que é uma inspiração, lá está, direta para a maneira como tu escreves. Eu acho que a escrita acaba por ser um aglomerado de todas as tuas... Pá, todos os teus interesses, todas as tuas vivências, às vezes até dos teus desinteresses. Portanto, a escrita acaba por ser toda uma sei lá,
um aglomerado de tudo o que tu vives e sentes e experiencias. O futebol, desde puto, que é uma paixão mesmo. Já não acompanho tão afincadamente como quando era puto e sabia o plantel todo principal da académica, estás a ver? Informação que não interessava a ninguém. Mas também jogava Football Manager, portanto... Isso ajuda, sim, verdade. Fica com aquela base de dados na cabeça. Mas hoje já não sou tão agarrado, mas gosto de não falhar um jogo do Sporting. E agora já é mais fácil, já vou com melhor disposição para ver jogos do Sporting. Agora sim. Mas andei anos e anos em que era quase penoso. Eu não via futebol nenhum, só via os jogos do Sporting e era penoso. Era difícil ser do Sporting até há 2 anos. E eu tenho o ritual de ver os jogos com o meu pai, eu gosto de ver os jogos com o meu pai, os que posso e quando estou em casa. E epá, foi muitos anos que o meu pai adormecer aos 15 minutos de jogo, que era mesmo penoso. Agora trocámos posição, digo eu, porque sendo o adepto do Benfica, bem, sem ser a última vitória agora na Champions, no jogo anterior nós tínhamos empatado com o Vizela em casa com 10 jogadores, portanto, como vais compreender, também é penoso ver. Nós também tivemos a época do eliminar o City, que o campeonato era... É verdade. Se tu ao fim de semana estás a perder com a vitória de Setúbal e depois vais eliminar o City. Mas é... Disse perder com a vitória de Setúbal, não me lembro. Sim. Era só uma especulação, claro. Eu ia dizer, mas estavas a mencionar há bocado então que pronto, o futebol e tudo mais fazia parte de ti e por isso fazia parte da escrita. Naturalmente isso flui em ti. Ok. E é de facto, a escrita é de facto uma dessas razões que leva pessoas como eu e o Tomás a gostarem tanto de ti e a fazerem o artista que tu és. Eu diria que a escrita é aquilo que te catapultou e que depois no sítio onde estás agora, a qualidade que tens. E por isso eu gostava de perguntar se, e pode não ser tão fácil, mas gostava de perguntar se achas que a escrita para ti vem antes da música? Numa altura mais... Epá, agora não diria que sim, mas porque eu agora já consigo chegar primeiro à música e depois escrever para ela, percebes? Sim. E durante muitos anos foi só escrever primeiro e depois transformar essa escrita em música. Numa música. Mas agora não, depende dos casos, não sei o que é que chegará primeiro. Eu intuitivamente acabo por escrever muito e até muitas coisas que não são musicadas, estás a ver? Porque é uma paixão que eu tenho de escrever e de apontar momentos e acaba por ser... Mas eu não consigo dizer o que é que vem primeiro, sim. É complicado, eu sei. Dos casos, sim. Mas também, agora discutiste um bocadinho o teu processo criativo e disseste que houve assim uma fase de transição onde agora te focas ou centralizas-te mais na música e depois vem a escrita e a escrita já vem mais adaptada, mais harmonizada para a música e não tão escrita, música, separados. Sim, o que acontece muitas vezes é que às vezes eu escrevo, ultimamente tenho escrito para ser de determinada forma e depois quando ouço um instrumental ou estou no estúdio com alguém, acabo por conseguir dar uma melodia às palavras que numa primeira instância nem era o mais direto de lá chegar, estás a ver? Sim. Há muitas coisas que eu escrevo em linha reta e depois consigo florear aquilo. Ok. Estava a tentar ir buscar um exemplo no Pontas, por exemplo, a cena do é para partilhar jazigo. Eu floreei aquilo, cantei aquilo, estás a ver? Mas primeiro isso até era uma escrita bem em linha reta, em BPMs de boom bap. Sim. Era mais é para partilhar jazigo ou morremos antes disso, estás a ver? Não era aquele floreado que eu
que eu fiz. Depois para- reinventaste o flow para ficar mais incorporado, é isso? Sim, também foi porque estava a ouvir esse beat em casa do Lune e assim que eu ouço um beat que curto, Fica logo. primeiro tento sacar uma melodia, se não sacar uma melodia que eu acho mesmo incrível, abro o meu bloco de notas e vou lendo o que tenho escrito para ver se há alguma coisa que dá para inserir e mesmo criando uma melodia através dessas palavras. Gostei do facto que tu disseste agora no bloco de notas, então tu escreves mesmo literalmente a caneta e num blocozinho de notas as tuas bloco letras de notas todas. do telemóvel. Pois é. Mas por acaso Mas tu é sim, bem engraçado fala. estás a dizer isso porque tenho tentado voltar a escrever em. Em papel? Tu antes no início então começaste sempre a escrever mesmo Sempre, com caneta sempre. mesmo. Tenho resmas de folhas em casa. E Isso é achas que isso beneficia ou não Não um artista? não sei. Eu quando fiz a transição, porque para mim depois quando foi para escrever em telemóvel, de facto foi tipo uma beca estranha ao início, Uhum. porque eu estava tão habituado, porque eu comecei a escrever quando andava na escola, estás a ver? Sim. Não podia propriamente estar à vontade tipo com o telemóvel, preferia só estar na minha, a escrever no caderno e fazer as minhas cenas. Se tem vantagens, é o que eu estou a dizer, tipo, na transição, primeiro eu estranhei, mas depois acho que a minha escrita, tipo, não sei se influencia a minha escrita ou não. E foi uma beca por isso que eu também quis voltar a escrever em papel, mas agora é-me difícil a escrever em papel. Tens alguma relutância ainda então para voltar ao papel? Não é relutância, mas é uma ferrugem, estás a ver? E por acaso até é engraçado porque houve um dia em casa do Luno que eu fiquei sem bateria no telemóvel. Depois estive lá a escrever num talão, tipo só a apontar. Escrever no talão. Yeah. Incrível, não? Se surge, já escreve, claro. Yeah, eu acho que ele ainda tem o talão lá guardado e tudo. E O gajo agora, achou bué da piada aquilo. e agora é a história. Mas por acaso é um teste que eu quero fazer, é se a minha escrita se isso influencia a minha Se escrita, influencia. Ok. Sim. o formato onde eu Ok. escrevo. Ok. Então, pronto, esta foi a parte mais canónica, como eu disse no início da entrevista. Espero que toda a gente que está aí desse lado ficasse a conhecer um bocadinho melhor o Extinto, que está ao nosso lado. Vamos passar agora ao último segmento do nosso podcast, que é o Momento Cultural. Este vocês conhecem todos, pelo menos se assistiram ao nosso podcast, a todos os episódios. Neste segmento, no Momento Cultural, nós sugerimos tanto aos nossos convidados como a nós mesmos peças de cultura, podem ser obras de arte, filmes, esculturas, pinturas, aquilo que sejam relevantes agora no teu momento atual. Isto pode soar um bocadinho estressante, agora estares a pensar num pedaço de cultura agora assim no momento, mas vamos dar alguma liberdade para pensar enquanto eu e o Tomás discutimos Ok. o que temos para recomendar hoje para os nossos ouvintes e mesmo para ti. Então começamos por ti, Tomás. O que é que tens para recomendar para nós hoje? Bem, eu até costumo dizer que sou um hip hop head, no sentido em que acho que conheço bastante hip hop para ter algumas recomendações decentes dentro do hip hop, mas eu por acaso ando a evitar bastante no podcast porque eu também não quero estar sempre a soberbar, a saturar os ouvintes nesse sentido. Mas hoje eu vou trazer duas sugestões, porque é um episódio muito especial, e a primeira que eu quero sugerir aqui para os nossos ouvintes e para quem está a ver lá em casa neste momento, a primeira é o novo álbum do Conway the Machine, God Don't Make Mistakes. Ok. Ótimo álbum que saiu agora, uma reflexão incrível do rapper que faz parte, obviamente, de Griselda Records, composta agora também por Benny the Butcher e Westside Gunn, e agora, mais recentemente, também o Boldy James. E eu acho que, para além de ser um álbum liricamente profundo, em que ele discute alguns temas bastante desconcertantes e traumas mesmo da sua vida, desde a perda de um filho que ele teve até aquilo que fez, até ao momento da vida dele que fez com que ele tivesse a tal paralisia facial parcial, em que impediu e esteticamente foi uma disrupção para a carreira dele, em que as pessoas não conseguiam olhá-lo
como se fosse uma pessoa saudável e, portanto, julgavam-no um pouco pela aparência e não pela lírica. E ele aqui, em God Don't Make Mistakes, afirma que, e mesmo numa das barras, não sei agora por decor, mas ele diz mesmo: não olhem para a minha cara, olhem para a maneira como eu escrevo. E ele aqui tem várias maneiras de expressar esse sentimento, até com uma das músicas que é o Stress, em que ele diz que muitas das pessoas que estavam próximas da vida dele morreram ou já não se encontram, portanto, encontram-se em estabelecimentos prisionais e, portanto, não consegue lidar e expõe-se de uma maneira, as suas feridas abertas de uma maneira muito sensível, e eu achei isso bastante impressionante da parte de um rapper que, digamos, normalmente tem assim uma versão mais grotesca, ou que fala daquelas cocaine bars, que é pelo aquilo que os Griselda são conhecidos. E portanto, sobre estes beats luxuosos, o rapper consegue mostrar os sentimentos que tem à flor da pele de uma maneira que não é assim tão normal para rappers que costumam fazer este tipo de música. Portanto, só podemos esperar que o próximo seja ainda melhor do que este, o que, na minha opinião, vai ser difícil. Contudo, eu tenho curtido bem das cenas do Boldy James. Boldy James tem sido muito forte, também recomendo qualquer álbum dele. Griselda, sim, sobretudo as colaborações com o The Alchemist, acho que têm sido fortíssimas, sim, todas elas. Mas voltando às recomendações, agora, a minha segunda recomendação, eu queria desde já dar um shout-out muito especial a um espaço colaborativo chamado Aguardente, que é um espaço criado por artistas, entre eles está inclusive o último convidado que nós tivemos, o Pedro Melo Alves. Se estiveres a ver isto em casa, Pedro, shout-out e obrigado por teres vindo mais uma vez. E este espaço, portanto, propõe-se a contribuir para o mundo estético do panorama independente da arte contemporânea em Portugal, e para além de terem exposições, tem também uma curadoria musical, portanto, a nível de concertos, que é toda composta e executada também, em parte, pelo Pedro Melo Alves em si. Ou seja, o Pedro Melo Alves é um baterista de jazz contemporâneo e de música experimental que dedicou-se também a trazer ao espaço colaborativo o melhor que podia em termos de curadoria. Portanto, aquilo que eu tenho para recomendar lá para casa é que visitem o Instagram do Aguardente, porque para além de terem exposições, têm também estes tais concertos que eu estou a falar, e em breve não deverão faltar a quantidade de concertos ou eventos ou até mesmo exposições neste espaço cultural para vocês poderem desfrutar. Mas António, eu queria saber, e qual é que é a tua recomendação para este episódio muito especial? Não sei se foi coincidente com o facto deste ser um episódio especial, mas bem, para os que estão em casa, não sei se sabem, mas eu e o meu irmão temos de refletir um bocadinho antes as nossas escolhas que vamos recomendar hoje, para, no caso de coincidirem, não falarmos sobre o mesmo. Foi exatamente isso que aconteceu ontem, quando estávamos a fazer assim um brainstorm. Eu ia exatamente recomendar o álbum do Conway the Machine e também o Aguardente era uma das minhas ideias, por isso essas ficam umas recomendações extra, mas felizmente para mim e para vocês há outro membro dos Griselda que também lançou um álbum há pouco tempo, relativamente, se calhar até há menos tempo, acho eu. Menos tempo, sim. Que é o Tena Talk 4, que saiu este mês ainda, que é do Benny the Butcher. Estive a falar também com o meu irmão, ele acha o álbum do Conway um bocadinho superior, e eu se calhar tenho que concordar, porque o do Benny acaba por ser um álbum daquilo que nós já sabemos que ele é mais um álbum, só que o facto de ser mais um álbum significa que é mais um álbum tanto daquilo que nós gostamos e amamos do Benny the Butcher, as histórias que ele tem, o storytelling tão íntimo sobre o seu passado de drug dealing, sobre histórias de crime que eu, algumas delas se calhar nem posso falar neste podcast, senão vou preso. E acho que é um álbum que também deixa muito a surpreender, mesmo para aqueles que já seguem o Benny, porque tem colaborações interessantes, por exemplo com o Diddy. Ele entrou numa faixa que se chama 10 More Commandments, que acaba por ser uma sequela ao fan favorite do Biggie, 10 Crack Commandments, onde ele adiciona outros commandments que são muito interessantes. Eu não vou dar grande spoiler, mas é uma sequela bastante bold, é um bocado tentador da parte de Benny the Butcher dar uma sequela a uma música que foi tão reverberante na altura. Mas pronto, entre estas e tantas outras colaborações, temos J. Cole também a fazer um verso surpreendente para o rapper, e tantas outras que eu não quero falar agora, mas deixa dizer que o projeto ficou muito interessante. Sim, se calhar mais um projeto daquilo que nós conhecemos do Benny the Butcher, mas sem dúvida a ver, e eu diria para não baixarem as expectativas em relação à recomendação do meu irmão. Por isso vão dar uma olha dela, fiquem atentos aos Griselda, é isso que nós estamos basicamente a dizer. Mas Extinto, chegou a tua vez, espero que já tenhas pensado em alguma coisa. Então, já estive a deliberar. Que é que tens para nós? Como não poderia deixar de ser, vou puxar a brasa à minha sardinha.
Força, Força, nós Vou- estás aqui para isso. Vou promover a minha zona. Queria salientar, ou queria dar destaque à Associação Cultural Albardeira, que é uma nova associação cultural em Orem, que tem feito bastantes eventos, tem feito o booking de artistas, eles querem mesmo marcar posição digamos, no planeamento cultural de Orem. E pronto, queria deixar aqui o meu apoio à Albardeira. E para quem não conhece, também para irem pesquisar, porque temos artistas incríveis em Orem. E aproveitando esta introdução, promover também a Bia Maria, não sei se vocês já conhecem, Conhecemos, sim, sim. senhor. que lançou o EP, chama-se Do Roberto, porque aquilo é, cada música é, por exemplo, ela tem uma música que é o Cobertor, e é tipo, é o Cobertor do Roberto. Do Roberto, sim. E é também de Orem, certo? Sim. É de Orem, sim. E promover para o 10, que lançou o EP Polipolar. E acho que sim. No qual tu fica também assim. colaboraste, certo? Colaborei com uma faixa, que é o Sei Lá. E pronto, fica aí Orem Recomendações para- promovido Escolhas humildes. para o vosso podcast. Ótimo, Yeah. representar aquilo pronto, Yeah. que tu sentes aí da terra de onde tu vens, que isso acho que é o ideal, não é? É nobre. Portanto, é nobre, sim, da tua parte, digamos, sim. Portanto, aos nossos convidados lá em casa, mais uma vez, muito obrigado. Extinto, muito obrigado por teres vindo aqui ao Obrigado Obrigado podcast. pelo especial convite, porque ele teve de se deslocar literalmente até ao nosso estúdio para gravar. Yeah. Por E isso queremos é acordar de sim, manhã. É verdade. Acordar de manhã. Acordar de manhã, uma chatice. Sim. Queria agradecer o convite. Foi um prazer estar Gostaste? aqui. Foi uma boa conversa, acho que sim. Ainda bem. Gostei. Ainda bem. E para quem está lá em casa, também queremos dar um agradecimento especial, mais uma vez, na Casa do Bairro, para além de ter garantido o estúdio e as condições que nós temos aqui logisticamente, também dar um shout-out, tanto especificamente ao Rodrigo Leal e ao João Matos por Eles terem estão ali atrás disponibilizado, assim. já estão ali a vibrar, por terem disponibilizado não só o espaço, mas por terem ajudado aqui com a parte da logística, como eu disse há pouco. Infelizmente nós vamos ter de chegar mesmo ao fim do podcast. Espero que tenham gostado também desta parte visual. Queremos recomendações, quero que nos digam o que é que vocês gostaram, o que é que não gostaram. Subscrevam o canal, por favor, digam-nos quem é que gostavam de ver no podcast, quem é que gostavam que nós estivéssemos aqui para trazer para um episódio outra vez com um contexto mais visual. Dando aqui outra vez mais um shout-out ao Extinto para segui-lo, não só no Instagram, mas ouçam as músicas dele, ouçam o EP dele. Nós aqui aguardamos ansiosamente pelo próximo projeto Fiquem dele. atentos, sim. Fiquem atentos, porque este ano, tal como o Extinto disse, e bem, os anos são todos dele, mas este ano poderá ser particularmente especial. E, no nosso caso, sigam o nosso canal do YouTube, sigam-nos no Instagram, porque, como deverão saber, o nosso podcast irá sair brevemente, e em ponto repousado, obviamente. E, obviamente, que é isso. Sigam-nos, porque não há nada a perder. Vai estar tudo na descrição, pessoal. E porque a partir de agora vamos começar a fazer vídeos e vocês não estão preparados para o que aí vem. Ele Portanto, é ready. Até lá, não percam o próximo episódio, porque nós também não! Muito obrigado a todos, Extinto, obrigado. Obrigadíssimo, Extinto. Ótimo. Está feito. Está feito.